agora nós vamos aqui convidar Daniel Adjuto para introduzir e apresentar essa entrevista exclusiva com o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Daniel, o entrevistado é todo seu. Vamos lá, portanto, o governador Wilson Witzel já aparece aí na tela para você. A gente vai questionar, conversar com o governador para saber a versão dele sobre os últimos fatos que fizeram o governador ser afastado do cargo. Tem recurso no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça vai decidir se mantém ou não o afastamento. Governador, obrigado por estar aqui no 360 com a gente. Boa tarde para o senhor. Já vou emendar a minha pergunta logo. Começa essa entrevista, então, governador, com o valor apontado pela Procuradoria-Geral da República como vantagem indevida, propina, que teria sido solicitada e recebida pelo senhor. R$ 274 mil por meio do escritório de advocacia da primeira-dama. Repasses que teriam sido feitos, segundo a denúncia, pela Cotrab, DPAD, Quali Clínica, destacando essa ligação com Mário Peixoto. Agora, esse valor salta para R$500 mil, considerando também os 280 mil do Hospital Jardim Amália. E, nesse caso, vínculo com Gotardo Lopes Neto. Governador, todo esse dinheiro é propina? Evidentemente que não. Todas essas questões, como nós não tivemos condições ainda de apresentar a justificativa, a minha esposa, que é advogada, ela está sendo acusada de ter recebido esse tipo de numerário como se fosse uma espécie de propina, mas isso tudo será demonstrado pela defesa dela que, na verdade, se trata de trabalho efetivo. Existe trabalho, existe serviço prestado, a advocacia dela em relação ao Hospital Inja não é uma advocacia que começa agora. Essa advocacia, juntamente com o escritório de Vitória, da qual ela tinha parceria, já é antiga, mas isso tudo vai ser explicado nos autos. Agora, uma coisa que me chama atenção é que essa denúncia que foi oferecida, ela nos denuncia de uma forma assodada, apressada, em corrupção e lavagem de dinheiro, de R$500 mil. O delator é a única testemunha que figura na denúncia. E o Edmar, que é o ex-secretário, infelizmente, foi uma escolha técnica, foi uma escolha de alguém que já era diretor do Hospital Pedro Ernesto e, infelizmente, ele se demonstrou, ao longo dessas investigações, como um grande operador de um esquema de corrupção na área da saúde. E na delação dele, inclusive, ele diz que ele já vem operando dessa forma com empresas desde 2016. Então, é lamentável ver que ele tenha se infiltrado no nosso governo para poder continuar praticando os seus atos ilícitos. Ele tem muito dinheiro ainda para apresentar. Ele apresentou R$8,5 milhões de reais, mas certamente pelos valores que ele fala que recebia, ele tem muito dinheiro ainda a apresentar em espécie. Pois é, Na minha casa, aqui, foram feitas 2 buscas e apreensões. Veja, uma busca e apreensão em relação à outra foram em menos de 90 dias. Não foi encontrado dinheiro em espécie, não foi encontrado joia. Tudo que está sendo questionado foi declarado no imposto de renda, foi feito através de contrato e vinculando isso a atos administrativos que foram mencionados pelo delator. O delator é que diz que foi feito um direcionamento para a empresa X, Y e Z. E os valores que esses contratos apresentam são valores milionários. Se ele, que é o delator, conseguiu amealhar aí R$8,5 milhões em espécie, que é o que ele apresentou até o momento, mas pode haver mais dinheiro ainda que ele tenha obtido de desvio. Isso é muito triste, é lamentável, é muito triste para a população do estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, ver um secretário de saúde envolvido nesse tipo de coisa. Pois é, agora, governador, deixa eu interromper o senhor rapidinho. Só foi possível chegar ao Edmar... Só um minuto, porque a gente está falando aqui de Edmar Santos, que o senhor bem disse, já tem um histórico ali no governo do Rio de Janeiro, a gente tem vários governadores. O senhor é um ex-magistrado, juiz federal, o senhor nunca desconfiou de Edmar Santos? O manteve no governo mesmo assim? Se você tiver acesso
né, como eu tive acesso às decisões, a forma pela qual ele operava é muito difícil dos controles conseguirem encontrar a forma pela qual ele trabalhava. Então, ele direcionava as contratações das OS e, pelo que ele está lá, recebia dinheiro em espécie dessas OS. Então, essas contratações em relação às OS é algo que, desde o início do meu governo, eu venho me preocupando. A minha ideia sempre foi passar essas administrações dos hospitais para a Fundação Estadual de Saúde, diante desse quadro complexo que se transformou a administrar essas OS. E quando eu assumi o governo, eu coloquei a Controladoria Geral de Estado para auditar dentro da Secretaria de Saúde, coloquei a Procuradoria Geral do Estado para que os procuradores também estivessem presentes nas secretarias, evitando contratação de consultores jurídicos, de assessores jurídicos que não fossem da Procuradoria, ampliei os poderes da Procuradoria e, infelizmente, o Estado, a administração, ele ainda não tem condições de avaliar se servidores estão ou não praticando ato de corrupção, porque os servidores têm os seus sigilos preservados e você só consegue chegar a esses servidores quando, como no caso da pandemia, uma irregularidade na contratação do Instituto Iabas gerou o início da investigação. E por que foi possível isso? Porque eu implantei no nosso governo o Sistema Eletrônico de Informação. Todas as aquisições mediante licitação estão na internet à disposição dos parlamentares e da imprensa, que é o SEI. Então, essa transparência permitiu que o fio da meada fosse puxado durante a pandemia, quando se percebeu que o ex-secretário, subsecretário Gravel Neves, teria cometido lá uma irregularidade e puxou o fio da meada, né? Governador... Então, é muito difícil você é um governador do Estado. Eu administro 90 bilhões de reais. Nenhum contrato passa pela minha mão. Passa pela Controladoria Geral do Estado, passa pela Procuradoria do Estado. Agora, no caso da Secretaria de Saúde, eles não passaram. Eles fizeram todas essas contratações sem passar pela Procuradoria Geral do Estado. Então, essas irregularidades só foram descobertas no nosso governo diante da transparência do Sistema Eletrônico de Informações. Governador, Daniela Lima aqui. Primeiro, muito boa noite, já agora, 18 horas e 1 minuto. Nós vamos ter tempo de esmiuçar todos ou vários aspectos da denúncia e das acusações que são feitas ao senhor. Mas eu gostaria de tratar aqui rapidamente da questão política. Governador, abriram um processo de impeachment contra o senhor com 69 votos a favor e uma abstenção. Não houve um voto contrário na Alerj. Hoje, o senhor está afastado e o seu vice assumiu alardeando um contato com a família Bolsonaro, que se tornou adversária do senhor ao longo dos últimos meses. A minha pergunta é, com esse cenário na Alerj e um vice que já está fazendo pontes tanto com a Assembleia como com o governo federal, o senhor acha que o senhor, mesmo que consiga retomar o cargo, consegue travar a articulação que se desenha sem ter tido um voto a favor na Alerj? Olha, em relação à abertura do impeachment, eu liberei a base do governo para votar favorável. O ato de recebimento do impeachment, pela Lei 1079, é um ato monocrático do presidente. Ele tomou a decisão de compartilhar isso com o plenário. Não seria aquilo que a lei determina. Mas, diante dessa situação que se formou de uma forma, naquele momento, até para mim inesperada, porque foi pautada numa sexta-feira, numa sessão extraordinária, eu liberei a bancada e falei, olha, eu não tenho nada a temer, você pode abrir o processo de impeachment, porque os governadores têm que ser julgados pelos seus atos, as nossas contas são julgadas pela Assembleia Legislativa e o processo de impeachment também é um processo de esclarecimento e eu liberei a base para que eu pudesse ter tempo de, enfim, esclarecer a eles que aquelas denúncias não têm, evidentemente, nenhum fundamento, como certamente nós vamos demonstrar
em todas as instâncias que não têm fundamento. E a base do governo foi liberada, portanto, e nós tivemos aí aquele placar. Agora, em relação ao meu relacionamento com assembleias, o meu relacionamento começou de uma forma um pouco mais complicada, porque eu sempre fui, eu fui juiz, eu nunca fui político, mas depois a gente foi se aproximando. Foi se aproximando, os deputados tiveram um pouco mais de liberdade de conversar comigo sobre seus projetos políticos, sobre seus interesses, em levar situações para cada município, de interesse dos municípios, e isso foi se aproximando. O projeto político do nosso Estado, até agora, tem dado muito certo. Podemos ter tido esse problema na saúde, mas o Estado do Rio de Janeiro foi um Estado que investiu 7 bilhões na saúde. Certo. Nós nos preparamos para a pandemia. A segurança pública hoje tem os menores índices da história do Estado, e na educação, então é um governo que está dando certo. Mas e se agora, o vice, evidente que essa questão política... Olha só, o vice-governador está fazendo o papel dele. Eu sempre estive à disposição do governo federal, nunca fechei as portas, nunca fechei o diálogo para quem quer que fosse. E nós estamos agora num processo que é jurídico e político. Nossa preocupação nesse momento, minha e tenho certeza de muitos juristas e governadores, é o afastamento de um governador, numa decisão monocrática, sem que eu pudesse ter me manifestado anteriormente, pudesse ter debatido isso com o próprio ministro e levar isso para a Corte Especial. Veja bem, a decisão foi dada no dia 18, ela foi cumprida agora no dia 28, 10 dias depois. E vai ser levada em mesa no dia 2 para a Corte Especial. Então, tudo isso está sendo feito sem que eu pudesse me manifestar. Então, é muito grave você afastar um governador de uma forma tão rápida como está sendo essa que está acontecendo, sem que eu pudesse me explicar, sem que eu pudesse ter acesso aos autos, e que também a Corte, qual vai ser o critério para a Corte decidir? Vai ser 2/3, como está previsto na LOMAN, para os magistrados? Tem que ser assimetria com a Constituição da República em relação ao presidente? Então, eu acredito que hoje nós estamos um tanto quanto perplexos em relação a essas questões. Eu acredito que o Supremo Tribunal vai ter que dar uma decisão para balizar isso. Hoje mesmo, o ministro Barroso deu uma decisão no caso do impeachment do governador Moisés, estabelecendo que o afastamento só pode ser realizado na comissão mista formada pelos deputados e pelos desembargadores, e não pode ser, por exemplo, afastamento na admissibilidade. Então, isso já é um avanço em relação ao processo de impeachment, e eu acredito que agora surgirão mais ações de descumprimento de preceito fundamental para que a gente possa ter esses procedimentos de impeachment e essas questões que envolvem os governadores, que sempre têm um conteúdo político, de forma mais balizada. Eu estou perplexo de ver a velocidade com que essa atuação do Ministério Público Federal, especificamente da doutora Lindora, para conseguir o meu afastamento. Na verdade, isso tudo, eu como jurista, já fui juiz criminal, estou vendo uma velocidade acima do normal, até porque as investigações elas não estão se aprofundando. Essas investigações estão sendo feitas de forma acelerada, de forma assodada, sem ouvir testemunhas, sem analisar os procedimentos, porque até o momento, o que está se imputando a mim? Qual foi o ato ilícito que eu pratiquei? Governador. Uma decisão que eu dei na reclassificação de uma OS, é o ato ilícito que eu pratiquei? Então, veja, até o presente momento, os atos ilícitos que eu pratiquei, eles não foram sequer avaliados com um pouco de profundidade na fase inquisitorial para evitar uma denúncia vazia. Governador, então a preocupação que nós temos é que uma denúncia como essa... Só aproveitando, então, governador, que o senhor fala sobre... que tem só o delator como testemunha.
Então vamos aqui ao que diz o delator, justamente aqui com o documento do Ministério Público Federal, que o Wilson Witzel atribui a sua vitória eleitoral a Mário Peixoto, que a interlocução de Witzel com Peixoto se dava por meio de Lucas Tristão, que era a pessoa de confiança de ambos, que segundo relatos de Edson Torres, duas pastas tinham muita influência de Mário Peixoto, Educação e Ciência e Tecnologia. E o empresário Mário Peixoto, aponta o Ministério Público Federal, pagou vantagens devidas ao governador Wilson Witzel, a fim de que se revogasse a desqualificação da organização social Instituto Unir Saúde, que tem como sócio oculto o mencionado empresário. Lhe pergunto, governador, qual a sua relação com o empresário Mário Peixoto? A relação é zero, nenhuma. Eu não tenho nenhuma relação com ele. O ex-secretário Lucas Tristão foi advogado. O ano passado, então secretário Lucas Tristão, ano passado o Lucas Tristão me pediu algumas orientações e algumas petições, uma delas em relação às empresas desse empresário, mas eu não tenho relação com ele, não tenho conhecimento de que ele tenha influência na indicação dos secretários, até porque o secretário Léo Rodrigues, que é o secretário da Ciência e Tecnologia, ele foi indicado no início do governo pelo próprio Flávio Bolsonaro. Foi um acordo que nós fizemos a fim de que os partidos participassem do nosso governo, principalmente o PSL, que era um partido que ainda está no governo, e eu nomeei 2 secretários por indicação do senador Flávio Bolsonaro, o Léo Rodrigues e o secretário Gutenberg Fonseca, foi uma indicação do partido. Então, o Gutenberg Fonseca, ele saiu do governo, está hoje na prefeitura, e o Léo Rodrigues continua na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Os contratos que estão lá na Secretaria, todos eles estão sobre avaliação constante da Controladoria Geral do Estado. Esses contratos são de outros governos e têm as suas justificativas que a Controladoria está avaliando para que eles tenham continuidade ou não, se vai fazer uma licitação. Isso tudo tem explicação. Agora, em relação à Secretaria de Educação, o secretário Pedro Fernandes, ele foi candidato a governador, terminou as eleições, a primeiro turno, ele se pediu que pudesse participar do segundo turno ao meu lado, e depois, quando terminamos as eleições, ele, então, disse que gostaria de ser secretário, convidei ele para ser secretário e ofereci a ele a Secretaria de Educação, que ele está fazendo um papel fantástico. Nós tivemos o menor índice de evasão escolar da história o ano passado, maior índice de notas, e ele está fazendo um trabalho primoroso. Governador. Agora, não foi indicação de Mário Peixoto, porque eu não tenho contato com o Mário Peixoto, eu não converso com o Mário Peixoto. Isso sempre foi os candidatos durante a eleição ficavam falando desse tipo de coisa, que Mário Peixoto estava por trás de mim, o candidato adversário meu, que tinha sido do governo do Cabral, do Pezão. Então ficava essa questão, ele querendo dizer que esse empresário que é ligado ao Pisciani, que eu nem sei se é ligado, tinha relação comigo. Então foi uma questão da campanha que todo mundo fica repetindo isso até agora, mas não tem nenhuma prova. Não tem absolutamente nada, não vai ter, porque ele não tem nenhuma ingerência no meu governo. Agora, se o secretário Edmar Santos fez algum tipo de negócio com ele, negócio espúrio com ele, aí as investigações é que tem que dizer. Agora, comigo, não. Perfeito. Eu não tenho nenhuma relação com esse empresário e no meu governo ele não tem influência nenhuma, salvo as investigações vão demonstrar que ele ou outros empresários fizeram negócios espúrios com o secretário Edmar. O Rio de Janeiro vem de vários governos onde nós tivemos vários problemas com empresas. Isso não é só no Rio, é no Brasil inteiro. Infelizmente, a administração pública ainda tem deficiência de controles para evitar esse tipo de direcionamento, Perfeito. Contratações, etc. Governador, o senhor não está se furtando a responder nada, o que eu considero uma demonstração de respeito ao seu eleitor, ao nosso público e também à imprensa. Lógico. Perfeito, mas eu vou pedir um esforço para o senhor. Nós vamos com o senhor até o limite do nosso tempo.
mas aqui na CNN sempre fazemos essas conversas da maneira mais ampla possível. Eu vou pedir ao senhor, se puder, editar um pouco as respostas. Eu sei que o senhor precisa apresentar seu ponto de vista, mas nós temos muitos assuntos a tratar, inclusive para que o senhor possa responder a tudo o que tem se falado na imprensa. Vem para cá, Leandro Rezende, nosso analista da CNN no Rio de Janeiro, vai conversar agora também com o governador Wilson Witzel. Leandro. Boa noite, governador. Obrigado por estar conversando aqui com a gente no 360. Queria também voltar para a questão política. O senhor mencionou agora que o senador Flávio Bolsonaro fez 2 indicações para o seu secretariado. Há exatamente um ano, o senhor, em entrevistas e também em mensagens que foram juntadas aí pelo Ministério Público Federal, alimentava um desejo, um sonho de ser presidente da República, de se candidatar à presidência em 2022. Isso aqui no Rio de Janeiro repercutiu mal, porque o senhor estava ainda no começo do governo, também repercutiu muito mal com a família Bolsonaro. Eu queria que agora o senhor colocasse em perspectiva essas mensagens que o senhor enviava. O senhor chegou a dizer que o grito de gol estava na garganta, em referência a esse sonho de ser presidente da República. Como é que o senhor avalia isso hoje? Olha, o que eu já falei várias vezes, né, essa pergunta você pode fazer para qualquer governador. Qual vai ser o seu próximo passo? Muitos não vão falar, mas é evidente que qualquer governador que tenha um governo de êxito, ele vai ser candidato ao Senado, vai ser candidato a presidente da República. Tem vários governadores que têm os seus governos exitosos e que almejam, um bom prefeito almeja ser candidato a governador. Então, tudo isso faz parte da política. Eu já tinha falado várias vezes ao presidente Bolsonaro que não disputaria eleição com ele, em hipótese alguma. Então, isso nunca, da minha parte, foi falado que eu disputaria a eleição de 2022 contra o presidente Bolsonaro. Desde o início da nossa conversa com ele, eu fiz uma viagem com ele à Argentina, nós conversamos bastante, eu disse que estaria ali à disposição dele para ser a base do governo, nós fomos eleitos com a mesma bandeira, conversei com ele da importância de se fazer um trabalho grande de combate ao tráfico de armas e de drogas. Então, a questão da presidência da República nunca foi falada para a família Bolsonaro e até para o Flávio, já tinha dito a ele várias vezes que o meu objetivo era seguir junto com um governo de direita que pudesse dar resultados ao Brasil e nós formarmos uma nova liderança política no país. E que o meu propósito é governar bem o Rio de Janeiro, como nós temos feito, fazendo um trabalho sério de combate ao crime organizado, combate à corrupção, e nosso trabalho seria caminhar juntos. Agora, infelizmente, o presidente fez algumas acusações contra mim, dizendo que eu queria prejudicar a família dele. Eu desmenti, eu disse que jamais faria tal coisa, como jamais farei, prejudicar quem quer que seja, porque eu não manipulo o Ministério Público, eu não manipulo a Polícia Civil. Então, ficou esse mal entendido. Mas eu, da minha parte, nunca disse que ia ser candidato a presidente e queria, para fazer isso, iria passar por cima de quem quer que fosse de forma ilícita ou de forma inadequada. O meu objetivo sempre foi governar bem o Rio de Janeiro. Governador, temos pergunta também de Renata Agostinho, de Brasília. Renata. Como vai, governador? Gostaria de falar sobre um trecho da delação premiada, da colaboração premiada de Edmar Santos. Ele diz que o senhor repassou R$15 mil em dinheiro para o pastor Everaldo, presidente do PSC. O que ele diz? Que dias antes da Operação Placebo, ali em maio, o pastor Everaldo chamou ele na sede do PSC, mostrou esse dinheiro e disse que o senhor havia repassado a Everaldo num encontro no Palácio Laranjeiras, dizendo na ocasião que estava ali receoso de ser alvo de uma busca da polícia e esse dinheiro, então, ser encontrado lá. O que aconteceu nesse episódio, governador? Não tenho a menor ideia. Eu desconheço esse fato, nunca repassei dinheiro para pastor Everaldo, nunca entreguei dinheiro em espécie para ele, não existe essa possibilidade e essa história de delação. O delator fala o que quer. O delator inventa as histórias, como ele tem falado lá na delação dele, que eu teria direito a 20% de tudo todos os contratos das secretarias. Nós temos aí falando algo em torno de 4, 5 bilhões de reais ou mais.
20% disso dá milhões. Os únicos milhões que foram encontrados foram espécies na casa dele. Então, assim, é difícil você acreditar que uma pessoa que está nessa situação, desesperada, porque vem desde 2016 praticando crime, foi pega com a boca na botija, ele tinha que entregar alguém. Tem que entregar alguém. Quem que eu vou entregar aqui que o Ministério Público teria interesse? E aí tem um aspecto político que eu venho falando. Entrega ao governador. E aí conta essa história. Agora, dinheiro em espécie, 15 mil reais, é até ridículo. Né? Porque 15 mil reais é uma quantia que, em relação ao que ele está falando, é ridícula. Se eu tivesse devolvido 200 mil reais, 300 mil reais, até a mentira dele ficaria um pouco mais adequada, né? Mas essa daí é inaceitável, assim, algo assim absurdo. Infelizmente, é uma pessoa que deve ter algum problema mental, um doente mental, para fazer o que ele fez, na qualidade de médico, no meio da pandemia, é uma pessoa que tem sérios problemas mentais para ter feito o que ele fez. Perfeito. Daniel Adjuto. Governador, a Polícia Federal, na busca e apreensão no Palácio Guanabara, fez algumas apreensões. Eu queria que o senhor explicasse do que se trata. Tem um dossiê Lava Jato, caso Denatran, que foi encontrado na cristaleira da antessala do seu gabinete, e também uma pasta que tinha uma menção, um bloco de anotações ao anticrime, pasta anticrime. O que são esses dois itens? Não sei do que se trata. Foi apreendido aonde? Na mesa do seu gabinete, o bloco de anotações com uma referência à pasta anticrime, num bloco de anotações, e na cristaleira da antessala do seu gabinete, um dossiê Lava Jato, caso Denatran. Cristaleira da antessala do seu gabinete, isso. Dossiê o quê? Lava Jato, caso Denatran. Denatran? Isso. Não tenho conhecimento disso, esse documento não me pertence, desconheço a razão pela qual esse documento estava lá. Eu não estava no local, meus advogados não estavam no local, eu desconheço a existência desse documento. E o bloco aí anticrime, que está escrito? Lei anticrime? Exatamente. É um bloco de anotações que tem uma menção à pasta anticrime. Crimes conexos com eleitorais. Provavelmente algum estudo que eu estava fazendo para fazer alguma palestra daquela decisão do Supremo Tribunal. Não sei, não me lembro, não me recordo desse papel, mas algum estudo que eu iria fazer falando dos crimes conexos entre os crimes eleitorais e os crimes comuns e a decisão que foi dada no Supremo Tribunal Federal direcionando para a Justiça Eleitoral. Provavelmente Perfeito. Alguma coisa nesse sentido. Mas desconheço, não estava lá presente. Governador, na verdade, essas buscas e decepções... Olha só, deixa eu só falar uma coisa. Claro. Essas duas buscas e apreensões, eu já tenho apelidado aqui de busca e decepção. Né? Porque é só isso que elas têm encontrado. Esse tipo de coisa que não tem conexão com absolutamente nada. Né? Até a última que teve aqui, teve um episódio melancólico, porque um dos agentes aqui da Polícia Federal abriu uma caixinha de joia da Helena, que é joia praticamente bijuteria, e aí ele abriu a caixinha de joia e falou, não, vou apreender. Aí a Helena ficou muito triste, porque aquilo é coisa de infância dela, que ela ganhou da mãe. A Helena vem de uma família humilde, de bom sucesso. E aí quando a delegada pegou e olhou, falou, não, isso aqui não tem valor nenhum, não é joia, é algo que não tem valor. Quer dizer, então, é um constrangimento que eu estou passando com a minha família, duas buscas e apreensões, de forma assim que a gente nunca viu advogados que trabalham com a área criminal, eu mesmo fui juiz, nunca vi duas buscas e apreensão em tão curto período de tempo no mesmo lugar, né, com objetos que são praticamente os mesmos. Então, isso é preocupante, porque é um desgaste político. Aqui no Palácio Laranjeira, né, no meio do processo de impeachment, haver uma decisão de afastamento monocrática, né, numa sexta-feira. Então, assim, nós estamos muito preocupados com isso e, por isso, todos os advogados, governadores, hoje estão fazendo uma reflexão sobre isso. Eu acho Governador, que eu estou vendo o senhor bastante... A gente não pode deixar um processo político ser contaminado dessa forma. O senhor me parece abatido, mais desanimado, diferente daquele Wilson Witzel que a gente estava acostumado a ver no início
do seu governo. O senhor teme ser preso? Olha, veja, eu tenho absoluta certeza que isso seria inaceitável, né? Uma determinação de prisão, né? Diante de todas as medidas que eu já tomei até agora, né? Afastando todos os servidores que estavam sendo indicados, que tinham algum tipo de comprometimento, né? Nós afastamos. Na decisão de afastamento, não há nenhum fato concreto que tenha estabelecido que eu não estava contribuindo com as investigações. Então, assim, é muito duro você ser injustiçado. Eu que fui juiz durante 17 anos, não tenho bens materiais, eu tenho a minha casa no Grajaú, todo esse lamaçal aí que, infelizmente, o Edmar trouxe para dentro do meu governo, muito triste. Nós somos eleitos para poder trazer dignidade e eu estou sendo, infelizmente, vítima de um processo de linchamento moral e isso deixa a gente muito triste. Governador, muito triste você não ter oportunidade de se defender. Não, eu queria dar 2 exemplos para vocês. Olha só, o Fernando Pimentel passou por isso na Operação Acrônico, que destruiu a vida dele, a família dele, e dias atrás aí essa operação foi arquivada. O presidente Michel Temer teve agora a sua absolvição no TRF da primeira região. O presidente Collor, em 2014, depois de tantos anos, teve a sua absolvição por falta de provas. Então, o processo criminal precisa ter um pouco mais de responsabilidade, porque os estragos na vida das pessoas são irreparáveis, né? E o Collor, no pronunciamento dele no Senado, foi no sentido de que quem vai me devolver o que me tiraram? E nós temos outros exemplos aí de injustiçados, inclusive durante o período da Lava Jato, que eu não sou contra a Lava Jato, eu só acho que tem que se aperfeiçoar. Quando envolve pessoas como governadores, prefeitos, deputados, a denúncia não pode ser oferecida de uma forma apressada, como está sendo feito em vários casos. E depois, passam os anos, a denúncia é considerada inepta, o réu é absolvido e ninguém repara isso na vida da pessoa. Então, é essa a preocupação que nós estamos hoje. Governador, nós temos 4 minutinhos e muitas perguntas ainda. Vou pedir novamente um esforço para o senhor. Bom, olha, uma das acusações, a principal que pesa, é que o senhor teria usado o escritório de advocacia da sua mulher para lavar dinheiro. Basicamente é isso. Foi encontrado na bandeja da impressora do Lucas Tristão, que já foi homem forte do seu governo, um contrato de rescisão, uma minuta de rescisão de contrato, entre o escritório da sua esposa, da Helena, e uma das empresas que é investigada por ter depositado dinheiro na conta dela e ter contratos com o governo, a Quali. Como é que o senhor explica o que esse contrato, essa minuta estava fazendo com o Lucas Tristão? Qual é a função que ele tinha aí? Porque ele intermediava negócios do escritório da sua mulher? Olha, o Lucas Tristão, ele tem uma relação comigo, com a Helena, muito antes da campanha. A Helena, desde 2016, quando ela se tornou advogada, ela já trabalhava nesse processo, por exemplo, do INJA, que é um processo antigo entre o Lucas Tristão e ela. Ela sempre foi correspondente dele. Então, essas questões todas vão ser explicadas no processo. Essas empresas que foram apresentadas a ela para que ela pudesse trabalhar no escritório, que ela estava organizando o escritório desde agosto do ano passado, nunca foi dito a ela que essas empresas teriam relação com o Mário Peixoto. Tanto que quando nós tomamos conhecimento, e ela tomou conhecimento, imediatamente ela rescindiu o contrato com essas empresas. E tudo isso, evidentemente, será esclarecido. Agora, da forma como eu estou falando. Agora, veja bem, para caracterizar esse valor como propina em relação aos contratos que nós estamos falando, os contratos são milionários, são contratos de 150 milhões, são contratos de 10 milhões.
E o Edmar dizia que eu teria direito a 20%. Então, não tem muita lógica você dizer que a Helena está recebendo, através do escritório dela, propina de 200, 300, 500 mil reais de contrato de 50 milhões, contrato de 10 milhões. Né? Não tem lógica esse tipo de coisa, Perfeito. até porque não é a verdade, não é a realidade. Então, analisando tudo isso no contexto probatório, né, a situação chega a ser até ridícula. Então, o que nós temos que ter agora é a oportunidade de mostrar essa história com testemunhas, mostrar com fatos, né, para que possa ser esclarecido que não se trata de lavagem de dinheiro, em hipótese alguma, mas de trabalho dela, né, de uma relação profissional e, em hipótese alguma, isso tem qualquer objetivo lavar dinheiro. Governador, muito obrigado pela sua entrevista aqui no 360. Nosso tempo já está no limite. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Nada, te agradeço. Até a próxima.